Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar de um tema que gera debates acalorados. São os livros que têm suas versões adaptadas para o cinema. Vamos lá? Sempre que surge a notícia de que um livro famoso vai ser adaptado para o cinema, as reclamações começam. As pessoas que leram os livros já começam a dizer que a versão não vai funcionar, que não vai ficar bom, que não deveriam mexer nisso. E muita gente espera e torce para que a versão fique boa. Depois que o filme é lançado, quem leu o livro anteriormente costuma olhar com algum receio, com algum cuidado. E aí costumam começar as comparações. Ah, tal coisa não entrou, tal personagem não entrou, tal personagem virou outro, o final ficou diferente, e esse tipo de coisa. É natural, porque um livro costuma ter muito mais conteúdo, porque tem normalmente centenas de páginas e às vezes passa das 1000, e ele não consegue, um diretor, um roteirista não consegue transportar tudo isso para um filme, que normalmente tem 2 horas. Algumas coisas são cortadas, algumas coisas são condensadas, e algumas coisas são adaptadas porque a cadência do cinema é outra, e o formato de linguagem também é outra. E é muito natural que muitas pessoas não gostem de como a adaptação funcionou, porque inclusive os próprios diretores costumam reclamar de algumas adaptações. Teve uma matéria, algum tempo atrás, da revista Exame, que fala sobre 9 diretores que odiaram a versão do cinema dos livros deles. Eu selecionei 2 aqui para falar para vocês, para mostrar qual foi a opinião, qual foi o retorno, qual foi o feedback desse diretor com relação ao filme dele. O primeiro é O Iluminado, que é um livro do Stephen King e foi adaptado para o cinema pelo Stanley Kubrick. E aí o que acontece? O Stephen King fala que odiou a versão do cinema da história dele. A primeira reclamação é com relação à escolha do personagem, do ator que interpretou o personagem protagonista, que é o Jack Nicholson. Ele falou que o Jack Nicholson não foi uma boa escolha, que ele interpreta um louco antes mesmo de o personagem ficar louco. Ele fala que o Stanley Kubrick também não conseguiu transportar a atmosfera de terror e de suspense que ele imaginou para a história dele. Ele ainda faz uma concessão e fala que visualmente o filme é muito bonito, e eu concordo com isso, né? A estética do filme é muito bem cuidada e gera todo aquele sentimento que a gente tem desse filme. Tem umas cenas passando aqui do lado, alguns prints, e ele fala, inclusive, para finalizar, de forma muito categórica, que ele prefere assistir um formigueiro por 3 horas sendo filmado do que assistir a versão dele para o cinema do Iluminado. Beleza. O segundo filme que um diretor não gosta da versão do filme original, da versão do filme que foi feita sobre a sua história escrita em livro, é o Forrest Gump, que é um filme muito cultuado, né, muito amado, e o autor do livro se chama Winston Groom, e ele fala que, assim como o Stephen King não gostou da escolha do ator, ele também não gostou da escolha do Tom Hanks. O que é um pouco difícil de entender, né? Porque as pessoas adoram, é quase unanimidade. O Tom Hanks é quase uma unanimidade. Difícil encontrar alguém que não goste do ator. Tanto como pessoa, como profissional, ele parece ser um cara super gente fina. E aí ele fala que o Tom Hanks não foi a escolha ideal, que o personagem não funcionou com ele. E é estranho porque as pessoas adoram o personagem. Ele ganhou o Oscar, ele estava no auge, né? Foi o segundo Oscar dele seguido. Ele havia ganhado anteriormente, no ano anterior, pelo Philadelphia. E aí o autor não gostou. E é curioso que o autor ainda falou que o ator que ele escolheria seria o John Goodman, que ninguém imagina. O John Goodman, que é um ator muito bom também, costuma fazer uns papéis mais secundários em Hollywood, mas fazendo aquele papel. Mas dá pra entender, porque muita gente que só viu o filme, assim como eu não li o livro, pra gente o Forrest Gump é o Tom Hanks. A gente não consegue imaginar outro personagem, outra pessoa interpretando aquele personagem. Mas na cabeça do autor que escreveu aquela história, os tiques, as características, a forma de falar do outro ator tem mais a ver com o que ele tinha na cabeça dele. E isso é muito interessante. Ele odiou tanto a versão do filme que 1 ano depois do lançamento do filme Forrest Gump, ele lançou a continuação do livro, que muita gente não sabe disso. E aí a primeira frase do livro é assim: não deixe que transforme sua história em filme. Ou seja, ficou muito claro o que ele achou disso, e aí fica muito claro também por que esse livro não foi adaptado para o cinema também, o que é uma pena, eu acho que seria muito bacana. E aí, por que eu estou falando disso? Sempre eu faço uma introdução para entrar no assunto daquilo
que eu costumo tratar aqui, que é o que eu sei falar, que é design, publicidade e marketing. E aí eu queria trazer umas campanhas que mostram essa questão, como a publicidade tem falado sobre isso. Existe uma empresa em São Paulo que se chama Sebo Museu do Livro. Eles têm lá uma quantidade gigantesca de títulos, e aí eles fizeram umas peças para divulgar o local, né? E eles foram por essa pegada de falar que o livro tem muito mais informação do que o filme. E é uma forma de conquistar as pessoas que gostaram dos filmes e fazer com que elas venham ler o livro, que muitas vezes acontece da pessoa só conhecer o filme e nunca ter lido o livro, e às vezes nem saber que veio de um livro. Em alguns casos, né? Quando são casos muito famosos, isso é difícil de acontecer. E aí as peças dizem o seguinte: eles trouxeram 3 livros para ilustrar essa campanha, que é o Código da Vinci, do Dan Brown, Harry Potter, da J.K. Rowling, e o Retrato de Dorian Gray, que é do Oscar Wilde. E aí o que eles fizeram? As peças trazem de forma muito gráfica, muito didática, ilustrada, como o filme deixa coisas de fora da história. E aí eu vou colocar aqui do lado para vocês verem a campanha. É o seguinte: é muito gráfico, eles mostram lá um recorte em forma de DVD do livro, do próprio livro impresso, um círculo, e aí mostra como fica um monte de coisa de fora. E aí a assinatura diz assim: uma grande parte da história se perde quando o livro vira filme. E faz muito sentido, como eu falei, é muito difícil transportar tudo isso para um filme de cinema. Dá uma olhada, esse é o do Código da Vinci. Esse é o do Harry Potter, mostrando como boa parte da história fica de fora. E esse é o anúncio do Retrato de Dorian Gray. Beleza? Muito legal, eu acho muito interessante, muito criativa essa sacada. E para quem defende a versão original do livro sempre, essa é uma boa forma de demonstrar o que eles sentem e o que eles pensam quando o filme é adaptado para o cinema. A segunda campanha é da editora Leia. Ela vai muito nessa mesma pegada, o conceito é muito parecido, a premissa tem muito a ver, e eles brincam com aquela expressão a versão do diretor, que é muito, muito famosa, né? E o que acontece? Eles pegaram também 3 filmes famosos para ilustrar a campanha. O primeiro filme é o Drive, que é com o Ryan Gosling. É um filme que não é tão famoso, ele usa uma jaqueta prateada muito bacana. É um elemento visual forte do filme. Tanto é que eu gostei tanto que eu comprei uma jaqueta prata por causa desse filme. E o segundo é o Clube da Luta, que é com Brad Pitt e Edward Norton. É um filme com um roteiro sensacional, que tem um final de explodir a cabeça. Se você não viu, veja, não vou dar spoiler aqui. E o terceiro é uma série, uma das maiores do mundo em questão de audiência, né? Game of Thrones. Ele também traz essa série para falar sobre ela nessa campanha. Eu vou mostrar aqui as peças. Olha aí, é uma imagem de um livro colocado de frente, mostrando as páginas, e aí eles pintam ali, ou, né, como se fosse ilustrado ali no centro do livro, o DVD do Drive, e mostra como ele é tão mais fino do que o livro, e isso é uma metáfora para dizer como ele tem menos conteúdo e menos informação do que o livro. Depois ele faz essa mesma brincadeira com o Clube da Luta, trazendo aí um VHS, né, o saudoso VHS, fita cassete, e mostra ali como o VHS é bem mais fino do que o livro, como ele traz menos informações. E, por fim, ele traz o do Game of Thrones, que a diferença é muito grande, né? Um livro muito grosso. E ele traz um Blu-ray e mostra como é muito fininho o que eles selecionaram para entrar na versão para TV dessa história. E aí a assinatura é muito legal, como eu falei, ela brinca com aquela expressão, a versão do diretor, e ele coloca assim, a versão do escritor. Ou seja, leia a versão do escritor. Se você viu o filme, se você viu a série, vem aqui ver o original, o que o cara que escreveu pensa daquilo, como ele concebeu aquela história que foi transportada para você no futuro. Inclusive o Game of Thrones, todo mundo sabe, as últimas temporadas não tinham mais um livro para o roteiro se basear, e os roteiros foram feitos independentemente, e muita gente reclamou disso, disse que o final não foi tão bom quanto as temporadas iniciais. Então é isso. Se você curtiu a história, se você gostou do que eu contei aqui, se você achou legal, curte aqui. Se você quer deixar um comentário, seria bem legal, me diz aí quais os filmes que você se lembra de que o livro é bem melhor, ou o contrário, muita gente diz, por exemplo, que o Forrest Gump, o filme é melhor do que o livro, e também pode falar o que você acha do assunto, se é uma coisa absoluta ou se vale a pena ver cada um e cada caso é um caso. E se gostou, compartilha com a galera, pode ter gente que gosta de cinema, design, publicidade, criatividade, livros,
todos esses assuntos, manda pra eles, porque eu acho que a galera vai curtir. Beleza? É isso aí. Valeu!